Oi, meus queridos, nós prosseguimos agora estudando o livro de Apocalipse. Abra a sua Bíblia no capítulo 19 de Apocalipse e vamos orar pedindo a Deus entendimento. Ele é quem é o autor de toda a Escritura e só Ele pode nos fazer entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Feche seus olhos. Pai amado, graças te damos, mais um dia que o Senhor nos deu e vemos diante dos nossos olhos o teu plano eterno se desenrolando na nossa história. A história conduzida pelo Senhor. E nós ficamos alegres, descansados, tranquilos, firmes, porque o Senhor está levando a história para o seu destino final que nos foi anunciado. Novo céu, nova terra, onde o pecado e o mal serão julgados e punidos, e aqueles que receberam Cristo e têm os seus pecados perdoados, suas culpas pagas e lavadas, viverão contigo e reinarão contigo eternamente. Que o Senhor, que é dono de todo saber, o Senhor que conhece tudo, sabe da nossa estrutura e nós precisamos que o Senhor nos dê entendimento, nos faça compreender a tua palavra, aplica ela em nós com o teu Espírito para nos firmar os passos, nos manter firmes e crescendo na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos concluir a penúltima sessão, capítulo 19 de Apocalipse. Eu leio do versículo 11 até o versículo 31 para nós olharmos, estudarmos esse texto. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Nesta penúltima sessão, nós vemos a Babilônia ser apresentada e a sua queda anunciada. Diante desse anúncio, no céu se ouviu grande voz de alegria, grande voz de júbilo, de anjos, de salvos que estão com Cristo. Felizes, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Desta vez, João não viu apenas uma porta aberta no céu, quando foi levado na visão dos 7 selos, que a gente pode ler no capítulo 4, versículo 1, que viu uma porta
e a voz de Cristo falando mais uma vez, chamando para mostrar a ele que a perseguição da igreja para prová-lo. Desta vez, ele viu o céu aberto. Novamente, Cristo se mostra coroado e montado num cavalo branco, como na sessão dos selos. Capítulo 6, verso 2 diz assim: Vi então e eis um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Aqui, ele é chamado de fiel e verdadeiro, porque na sua segunda vinda, ele vem concluir a salvação do seu povo e manifestar plenamente o seu governo e poder, julgando e pelejando com justiça. Então ele é fiel para cumprir tudo o que se propôs a fazer, tudo o que anunciou. Ele é verdadeiro, porque ele vem com justiça julgar o mundo e pelejar pelo seu povo. Cristo julga com justiça porque não há nenhum engano no seu juízo. Não existe nenhuma prova que foi perdida ou encoberta. Nada foge aos seus olhos. Os seus olhos são chamas de fogo. Como ele já tinha sido se revelado a João lá no início do livro, capítulo 1, no versículo 14, fala nisso, os olhos como chamas de fogo. Por isso, com estes olhos, ele vê tudo que faz o homem. Como Salomão escreveu nos Provérbios, Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No livro das Crônicas é falado assim para o rei Asa: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele sabe todas as coisas, ele vê tudo, ele sabe até as palavras que nós não dissemos. A primeira estrofe do Salmo 139 fala desse conhecimento de Deus de todas as coisas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, ó Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. É esse Cristo com os olhos com chama de fogo que sabe, porque vê todas as coisas, e ele traz em sua cabeça muitos diademas. Ele é o Rei eterno, coroado e com todos os adornos que deveria trazer. Há agora um segundo nome escrito na sua cabeça coroada, que ninguém sabe. É conhecimento exclusivo de Deus, do Deus triuno. Talvez aquela promessa lá atrás para o vencedor, um nome novo que ninguém conhece. A gente não sabe se nós teremos ali uma nova identidade, o que é bem possível, ou conheceremos Cristo exatamente como ele é, plenamente. Seu novo nome se revelando para nós no futuro. É assim que ele virá coroado. E ele vem com um manto que está tinto de sangue. Não é do seu sacrifício na cruz, não. Sangue dos inimigos contra os quais ele peleja e executa a sentença da sua justiça. No capítulo 14, nós já vemos uma referência sobre isso. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, lançou-a no lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios. É o desfecho daquela sessão com o juízo final do ímpio. Mas é algo que nós já tínhamos os profetas anunciando. Isaías 63, o
capítulo começa assim: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes vivas, de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Veja que a salvação e o juízo são sempre anunciados pelos profetas. E aqui, pisando o lagar do furor ou da ira de Deus. Um terceiro nome lhe é atribuído: Palavra de Deus, ou na nossa tradução, Verbo de Deus. Como João abre o seu evangelho, no princípio era o verbo ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou ele abre a sua primeira carta, o que era desde o princípio, quer dizer, aquele que era desde o princípio, aquele de quem nós temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito à palavra, ao verbo da vida. E agora ele tem esse nome, a palavra de Deus, porque através dele é que Deus se expressa e se revela. Certa vez, Filipe lhe fez uma pergunta e disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Nessa declaração, as duas coisas que a palavra de Deus faz estão aqui. É Deus falando conosco através de Cristo, é Deus se revelando a nós através de Cristo. Por isso ele é chamado o Verbo ou a Palavra de Deus. E como ele já havia dito aos seus discípulos, o seu nome é Fiel. Na sua volta, ele traz consigo seus anjos santos, vestido de linho fino, alvo e puro. Como a gente vê no princípio das dores, no final do Evangelho de Mateus. Capítulo 25, verso 31 diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É assim que vem Jesus, a palavra de Deus. E sai da sua boca uma espada afiada. A mesma espada quando ele se apresentou, e que a gente pode ler no capítulo 1, versículo 16, que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Como a igreja de Pérgamo ouviu essa apresentação de novo para ela. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Capítulo 2, versículo 16. E o desfecho da carta diz assim: Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora contra eles e pelejarei com a espada da minha boca. Talvez alguns achem estranho. Será que essa espada se refere às Escrituras? Alguns vão dizer que não. Mas se a gente olhar para a Escritura, a palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 gumes. Aliás, diz que ela é mais cortante. A palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. É o que vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Talvez a gente pense a palavra como o evangelho. Mas veja
se a gente olhar o contexto dessa expressão na carta aos Hebreus, é um símbolo de destruição das nações que devem prestar contas no juízo. Eu vou ler Hebreus 4, de 11 a 13. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele estava se referindo àqueles que faziam parte do Israel visível, mas sempre em rebelião contra Deus, murmurando contra Deus, e acabaram não entrando no descanso, prefigurando a salvação. Continuando, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta a discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja que chamar a palavra de Deus de comparar com espada cortante, de descortinar todas as pessoas e prestar contas, é exatamente o juízo. Desde quando Jesus era ainda pequeno e foi levado ao templo, já tinha sido circuncidado em sua casa com 8 dias, mas com 40 dias era preciso que oferecesse a oferta pelo derramamento de sangue e purificação da sua mãe. E ele foi encontrado por Simeão, que lá estava. E a palavra de Simeão, que você pode ler em Lucas 2, 34 e 35, um trecho diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então veja que Jesus vem para a salvação, mas também vem para a ruína. Se olharmos a própria palavra que nós anunciamos, ela salva e ela também condena. É a mesma palavra que é sentida de jeitos diferentes. Um único perfume, como diz Paulo. 2 Coríntios 2, de 14 a 16, Paulo fala disso. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, o conhecimento de Cristo é a fragrância que exala. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, então veja, a mesma palavra, que é o conhecimento de Cristo, é cheiro de morte para a morte. Agora, para os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Só que no final, Jesus vem e a sua palavra é uma espada cortante para juízo. Como Jesus disse a Nicodemos, João 3, 18 e 19, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Assim, ele virá para destruições das nações que devem prestar contas nesse dia de juízo. E estas nações ele regerá pessoalmente com vara de ferro. Como foi a promessa que nós vemos no capítulo 2, versículo 27, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Quando João começa essa segunda parte que fala de tudo que está por trás, a luta espiritual, todas as investidas espirituais do maligno que dão essa perseguição, estão por trás dessa perseguição à igreja.
já aponta isso desde o seu nascimento. Apocalipse 12:5 diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O que nós estamos vendo é o desfecho deste nascimento, Jesus voltando para exercer plenamente o seu governo. Então, ele manifestará o furor da ira do Todo-Poderoso. Nós lemos Mateus 25:31 há pouco. Eu vou continuar lendo, vou reler o versículo 31 até o 34, depois o 41 e 46, que trata tudo exatamente disto, do desfecho da nossa história, da história da redenção. Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do povo, desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, porém justos para a vida eterna. Jesus já tinha anunciado que cabia a ele o julgamento. João anota isso no seu evangelho, João 5:22 diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o seu julgamento. E é isso que Paulo anuncia em Atenas, no desfecho do seu sermão, que chegou ao ponto que eles não queriam mais ouvir. Atos 17, 30 e 31 são as palavras finais de Paulo ali no Areópago. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus vindo vencedor, que é o tema desse final da sessão, um quarto nome que ele traz mostra o seu governo absoluto. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não existe nenhum soberano que possa escapar. Ele é soberano sobre todos, sobre os reis, sobre os senhores. Seja aquele que é senhor apenas de uma terra, de um grupo, de uma empresa, ele é soberano. Não escapa nenhum soberano daqueles que se voltaram contra ele e contra o seu povo. A vitória de Cristo, o Senhor dos senhores, é absolutamente certa. Isto se evidencia pelo anjo que João vê postado sobre o sol. Com sua grande voz, ele chama todas as aves para reunir-se para uma grande ceia de Deus. Pois a vitória de Deus sobre as bestas e seus seguidores deixará para o apetite das aves a carne dos governantes e poderosos, de soldados e suas montarias, de cidadãos e de escravos. É o resultado da batalha do Armagedon, quando as forças do anticristo fazem sua investida final contra a igreja e tem o seu vasto exército derrotado com a segunda vinda de Cristo. Nessa batalha final, todas as forças anticristãs são reunidas. A besta que emerge do mar, que é uma figura para todos os governos anticristãos. O falso profeta, ou a besta que emerge da terra, que é toda a filosofia, a sedução, a religião anticristã. Esse falso profeta, essa besta, com seus feitos fez com que a primeira besta fosse adorada.
fosse adorada por todos aqueles que têm a marca da besta. Esses também são arregimentados para a batalha do Armagedon. Entretanto, esta não é uma luta de iguais, alternando, um ganha um pouco, perde um pouco, ganhos e reveses, nada disso. As forças anticristãs fazem sua investida final. Final, porque elas sempre fazem investidas contra a igreja e contra o Cristo, mas depois desta, nunca mais se erguerão outra vez. Cristo os vencerá com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. É o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 8. A besta e o falso profeta serão aprisionados juntos, serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, pondo fim às forças do maligno. A perseguição anticristã e a religião anticristã que está a serviço de Satanás. William Hendrickson, citando Lenski, escreve assim: toda a influência de Satanás, quer no sentido da perseguição, quer do engano, irá com ele para o inferno, para jamais surgir novamente fora do inferno. Com a espada de sua boca, o verbo de Deus, a palavra de Deus, dará fim aos restantes, isto é, todos aqueles que carregam a marca da besta. E as aves, convocadas pelo anjo que estava em pé sobre o sol, se fartarão das suas carnes. Veja, nós temos várias vezes a cena do desfecho, do juízo final. Temos que lembrar sempre que todos os inimigos de Cristo e de sua igreja são derrotados juntos, no mesmo dia do juízo final. É que há várias descrições disso. Lemos sobre o final dos homens que têm a marca da besta na sessão anterior, na sessão dos 7 flagelos, nos capítulos 15 e 16, fala da sua derrotada final, da sua ruína. Mais ainda, e olha que essa ruína está descrita mais uma vez aqui, não é que eles vão morrer de novo, é mais uma vez descrita a ruína dos que têm a marca da besta. A queda da Babilônia, isso é, do mundo ímpio com suas seduções, está no começo dessa sessão. No capítulo 17, já é anunciada junto à Babilônia descrita e já vai caminhando para sua queda. E 18. Agora, a derrota das duas bestas, que também vai ser referida, essa derrota vai ser citada na sessão final, junto com o líder de todos, o dragão, Satanás, a antiga serpente. Cada lugar nós vimos o inimigo das nossas almas aparecer nessa segunda metade do livro, ser descrito para mostrar as forças espirituais que estão por trás da perseguição da igreja. Então ele aparece, levanta seus agentes e tem ali os seus seguidores marcados. Eles têm a marca da besta. A seguir, pela ordem inversa com que eles aparecem, eles são descritos. Primeiro, fala da queda daqueles que têm a marca da besta, da sua destruição, do seu juízo final. Depois fala da destruição da Babilônia, a cidade que oferece tudo aquilo que encanta o homem para abandonar o caminho do Senhor, a fascinação deste mundo. Agora, falou da queda das duas bestas que Satanás levantou, seja os governos perseguindo os cristãos, seja as religiões e as filosofias tentando seduzir os homens para seguir os governos anticristãos, para assim seguirem os caminhos de Satanás. Mas o que nós vemos aqui é que Cristo, que vê tudo, e a palavra, a espada que sai da sua boca, destruirá a todos os inimigos da igreja.
Por isso, meus queridos, persevere. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Não foi isso que lemos em 2 Crônicas 16? Estão por toda parte para mostrar-se forte para aqueles que temem a Deus, aqueles cujo coração é totalmente dele. Então persevere, ainda que venham as aflições. Essa frase foi dita para Asa porque ele não confiou em Deus e tentou outros meios, outras alianças para manter-se firme. Não faça isso. Não desvie do Senhor, não procure poços de águas sujas. Vá a Cristo, a fonte das águas vivas. Não se desvie. Deus está vendo tudo. Seu sofrimento, sua perseguição, suas lutas, para viver o cristianismo pleno, autêntico, vivendo a retidão que Cristo aponta, se arrependendo e se reerguendo quando você se desviou e entristeceu-se por isso, recobrando as forças. Ande com Cristo, volte-se para Ele, não vá para longe dele, porque vai ser ruína completa. Ande com Ele e vai ser a glória plena, a vitória majestosa que nós acabamos de ler. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos pela tua palavra, que vem nos censurar quando sequer imaginamos haver alguma coisa boa para colocarmos todas as nossas forças neste mundo. Que nós aprendamos a andar contigo, ainda que vivendo no mundo e tendo que lidar com todas as coisas deste mundo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê firmeza e estabilidade, não nos deixe vacilar. E se desanimamos, se em algum momento parece até que desistimos e cansamos da luta cristã, que nós vejamos que a luta final tem como vencedor Cristo Jesus, Senhor dos Senhores, e com Ele todos os anjos e também os seus santos. Nós somos vencedores com Cristo. Que o Senhor nos abençoe, firmando os nossos passos hoje para a tua glória eterna, como já começamos a ver, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Depois começamos a última sessão do livro. Tchau.